Meu nome é Fernando Matos, bem-vindo ao canal 2G Arte e Ilustração. Então vamos lá, pessoal. Esse vídeo de hoje é uma introdução básica para você estar usando o seu Illustrator, como eu disse, para estar fazendo o seu esboço, seu sketch, e estar fazendo a linha art, né, o contorno do seu desenho, da sua ilustração, e estar finalizando com a pintura, as cores dela, né, para estar ficando em alta resolução, e a gente está usando todas as informações que a gente precisa aqui, independente de qual for a sua versão do Illustrator. As informações que eu vou passar aqui, elas valem para qualquer versão que você tiver. Então vamos lá, para começar, a gente clica aqui em File, clica em New, seria o novo, ele vai abrir uma tela. Abrir essa tela, ele já vem aqui, eu sempre já clico aqui direto no A4, mas aqui vem as informações em milímetros, em pixels. A gente vai estar usando em milímetros, que é o formato A4. Aí só você clicar aqui no A4, e antes de clicar aqui no A4, como ele já apareceu aqui a versão A4, você só clica aqui em Advanced Options e mudar aqui, ó, de CMYK para RGB, que são o tipo de cores que a gente vai estar usando no Illustrator, tá ok? Clica aqui em criar, ele vai abrir uma página no tamanho A4, tá ok? Aí aqui são as informações, eu vou passar só as informações que a gente vai estar usando aqui no Illustrator. Não vou conseguir passar todas as informações, mas conforme a gente for fazendo as ilustrações, for pintando, for fazendo tudo que precisa fazer, cada coisa que eu for fazer eu vou explicando, tá bom? Aqui tem as coisas básicas, que seriam as páginas que a gente vai usar, que cada camada que a gente for criando na ilustração, a gente sempre vai criando, adicionando uma página, mais uma página, mais uma página, tá ok? Então vamos lá, por exemplo, eu tenho aqui no cantinho tem um quadrado. Se você clicar em cima e segurar com o botão esquerdo, ele vai dar várias opções. Ele vai dar o quadrado, deixa eu deixar aqui. Só clicar aqui assim, ele vai dar o quadrado, o losango, um elipse, um polígono, uma estrela, tá? O que a gente usa mais sempre é o quadrado e o círculo. Então eu vou clicar aqui no quadrado primeiro. Para você fazer um quadrado, você não ficar fazendo assim para estar acertando, para estar fazendo um quadrado perfeito, deixa eu deletar aqui. O que você vai fazer? Você clicou, você quer fazer um quadrado perfeito. Você vai segurar o Shift e o Alt do teclado. Você vê que ele fecha esse quadradinho, tá vendo? Ó, tá vendo que ele tá uma cruz. Quando você segura o Shift e o Alt, é só você segurar com o mouse, com o botão esquerdo do mouse, só você vem puxando, ó, ele já faz o quadrado perfeito. Só você soltar, pronto, já tem um quadrado perfeito. Vou deixar aqui. Então eu tenho aqui um quadrado, aqui tem a informação. Então eu tenho um quadrado com contorno preto e fundo branco. Para a gente estar usando aqui, para estar fazendo a informação que eu vou mostrar para vocês das camadas, eu vou mudar esse quadrado. Para mudar a cor, é só você clicar em cima, que ele seleciona, e aqui no canto, ó, tem várias opções. Vou mostrar essa aqui, ó, que tem vários quadradinhos, ó, que é a Swatch, que aí ela vai abrir várias opções de cores. Quando eu deixo essa parte de cima, se eu clico embaixo, eu vou mudar o contorno. Se eu clico em cima aqui onde está o quadrado, que é o cheio, eu mudo a cor. Então vou mudar aqui, ó, para cor azul. Então tenho um quadrado de cor azul com contorno preto, ok? Então vamos lá. Então eu tenho aqui a primeira camada, vamos supor que isso é uma ilustração. Outra informação, você clicando aqui em cima, ele tem outras opções aqui em cima. Vou passar uma das mais básicas, que é essa, ó. Align, que no caso seria alinhar. Então aqui, ó, canto esquerdo, no meio, canto direito, em cima, centralizado e embaixo. Para a gente centralizar a imagem, o que a gente faz? A gente clica no meio desse e no meio desse. Pronto, então eu tenho
um objeto totalmente centralizado na minha folha A4, ok? Então, a gente sempre vai usar na tela que a gente for clicar, sempre nessa setinha de cor preta por enquanto, tá ok? Então eu fiz aqui a minha primeira camada. Eu vou aqui, ela tem duas opções. Aqui como se fosse um olho. Se eu apago esse olho, no caso, peraí, vamos fazer assim. Para que ele não apague, eu sempre faço assim, deixo uma layer, uma embaixo, para ficar a folha aqui, para ele não apagar. Tá ok? Então aqui eu deixei, vamos supor que essa aqui é a layer 1, essa é a layer 2, que aí no caso é a folha. Então eu tenho aqui a layer 1, que no caso seria a ilustração, certo? Então se eu venho aqui e aperto nesse olhinho, ele some, né? Ele não apaga, ele some, porque ele ainda continua aqui. Para mim não ficar mexendo aqui quando eu for fazer alguma outra coisa para não alterar o que eu fiz, que aí você vai, às vezes tem ilustração que dura horas, você vai fazer alguma coisa e às vezes você acaba fazendo alguma coisa por cima aqui, para não ter esse problema, você vem aqui ó, e bloqueia. Então não consigo fazer nada em cima porque eu bloqueei, tá ok? Ou às vezes você quer deixar escondido também e fazer alguma outra coisa para depois voltar, também tem essa mesma opção. Então você bloqueia para poder fazer outra coisa em cima. Por exemplo, vamos supor que aqui você vai fazer um contorno de algo, vai criar outra coisa por cima na ilustração, isso é um fundo. Então, por exemplo, aí agora eu vou clicar aqui de novo e vou pegar um círculo. Vou mudar de cor. Vou fazer um círculo amarelo com contorno preto. Para fazer o círculo perfeito é a mesma coisa. Segura o Shift, Alt, puxa, ele faz um círculo redondo perfeito. Então, por exemplo, eu quero pôr ele aqui. Então eu tenho a imagem de baixo, a imagem de cima, certo? Então eu tenho a camada da página, que eu tinha esquecido de criar. Então sempre crio uma camada da página. Aí a camada de cima, que é o azul com o preto, e a terceira camada, que é o amarelo com contorno preto. Então, você vê, ó, que eu vou selecionar o amarelo e nada acontece com o objeto azul de baixo, porque ele está aqui, ele não vai influenciar em nada. Essa é uma das informações bem básicas que a gente vai estar usando muito para estar fazendo. Então, as layers é para estar fazendo isso. Porque o desenho, a ilustração, ela tem várias camadas que você vai fazendo. Então você vai criando camada, vai bloqueando, criando camada, até você chegar na ilustração que você quer. Outra coisa importante, vamos supor, deixa eu deixar aqui, desbloquear as duas. Vamos supor que, deixa eu centralizar esse amarelo em cima do azul, ok? Vamos supor que isso daqui seria uma imagem só, não seria só separado o azul separado do amarelo, ok? Então vamos lá, eu deixo aqui centralizado e deixo o amarelo centralizado em cima do azul, porque ele está por cima, certo? Então vamos lá, aqui e aqui. Opa, peraí, que é o amarelo. Fiquei em cima, selecionei, centralizei. Vamos supor que isso daqui seria uma imagem só. Então eu quero que isso seria uma imagem só. O que eu vou fazer para que isso seja uma imagem só? Você seleciona as duas, deixa desbloqueado. Você vem aqui em Object. Tem várias opções. Por enquanto eu vou falar da mais importante que a gente vai estar usando no momento. Eu quero agrupar as duas. Você viu que juntou tudo aqui, ó? Juntou o amarelo, o quadrado do amarelo com o azul. Então eu clico fora, ó. Quando eu clico em cima, as duas estão juntas. Por quê? Porque eu quis que isso daqui fosse uma imagem só. Então eu venho aqui, centralizo. Então agora eu tenho, tá vendo? Criou uma só. A de baixo foi excluída, não tem nada. E eu tenho só essa daqui agora, certo? Essa é uma das ferramentas que a gente vai estar usando, que é bem importante, tá ok? Então a gente aprendeu aqui das cores, mudar as cores, selecionar, fazer as páginas, tá ok? Então
Outra coisa importante que a gente vai estar usando, que é o contorno para a gente estar fazendo e quando a gente for fazer o sketch que eu fiz no primeiro vídeo e agora eu vou explicar como eu fiz. Como eu tenho uma mesa digitalizadora, agora eu não estou mais usando o mouse, eu estou usando a mesa digitalizadora. Para que eu faça um contorno legal, eu vou excluir aqui, porque eu só vou usar o contorno preto, então eu excluo porque não vai ter fundo, é só um contorno. Então eu venho aqui, ó, aqui em cima tem as informações, aqui as informações da grossura da caneta, aqui algumas informações de linha, tem essa uniforme e tem essas outras aqui que a gente também vai estar usando, e tem aqui os tipos de brushes. Tem vários tipos de brushes aqui, depois com o tempo a gente vai mostrar. Para que a gente use a caneta corretamente, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, vai dar 2 cliques nesse primeiro pontinho aqui, ó, nesse primeiro pinguinho aqui, ó. Deu 2 cliques, ele vai abrir essas informações, tá vendo? Então tem, no caso aqui ela tá todas fixadas, então ela tá deixa eu mostrar aqui, ela tá num movimento só, numa espessura só. Eu vou clicar aqui, ó, nessa caneta, nesse pincel, ó, paintbrush, e vou passar ela aqui, ó. Você vai ver, ó, mesmo eu forçando, querendo fazer mais fino e mais grosso, ó, ela não faz, porque ela tá numa espessura só, tá ok? Deixa eu só tirar um pouco dessa correção, ó, dessa correção que eu digo, ó, porque eu quero fazer um risco, ó, ela corrige, eu quero que fique um pouco mais natural, então menos finalidade, já tá na finalidade que eu quero. Isso aqui depois eu vou estar explicando também, que aqui, ó, você dá 2 cliques, tem o tipo de fidelidade. Vou mostrar para vocês. Quando eu deixo no máximo aqui, ó, por exemplo, ela vai corrigir. Eu vou fazer um contorno meio torto, ó. Ela corrigiu, tá vendo? Então é bom dependendo da ilustração que você estiver fazendo, mas o bom é ficar mais fiel. Por exemplo, ó, ela corrigiu, porque ela tá muito para corrigir. Tá vendo? A fidelidade. Você vem aqui, dá 2 cliques com o mouse, ela vai abrir essas opções. Legal é você deixar aqui, ó, que a fidelidade fica praticamente do jeito que você quer, tá vendo? Então não corrige tanto, né? Ela tira mais as imperfeições, ó, mas fica mais natural. Quando você faz um monte de risco assim, é só selecionar como se você estivesse selecionando algum texto, alguma coisa, é só segurar, ó, botão esquerdo do mouse, você abre aqui, ó, essas informações, só clicar, dar um delete e apaga tudo. Então vamos lá. Você viu que ela tá numa espessura só. Pra gente fazer que fique da forma como se fosse uma caneta mesmo, você vem aqui, dá 2 cliques, abre essas informações. A que você vai mexer é nessa size. Você vem aqui, eu gosto de deixar em 2. Nesse Fixed, você vai vir aqui em, ó, pressão, pressure, que é a pressão da caneta. Você vem aqui e coloca 2 também. Tá vendo? Pronto. Ok. Então vamos lá. Clica aqui, essa informação. Vou lá, clico aqui, ó. Estou usando a minha mesa. Então olha só, eu vou clicar na mesa, vou passar bem fininho e vou engrossar um pouco, ó. Você viu como ficou? Vou deixar ela um pouquinho mais grossa, ó, 3. Ó, eu venho com ela fina, vou apertar na mesa e vou soltar. Então tá vendo? Então, dependendo do contorno que você for fazer no seu desenho, ó, ela vai ter uma fidelidade bem legal, ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Então, ó, você só encosta bem fraquinho, aperta e solta. Se quer mais fininho, ó, mais fino, aperta só um pouquinho e soltando, viu? Então vamos lá, selecionar aqui tudo, selecionei, delete, apaguei. Como que eu fiz para fazer um esboço? Muita gente não gosta de usar o Illustrator, mas o Illustrator a gente vai usar para fazer
toda a nossa ilustração, desde o esboço até o final dela, para depois a gente estar usando ela lá no Midjourney, tá ok? Então vamos lá. Eu tinha cometido um erro, depois vocês podem rever o vídeo. Cometi um erro, foi até bom para mim estar explicando aqui para vocês. Então eu venho aqui, para a gente fazer como se fosse um esboço, não tem como deixar totalmente preto. Então a gente abre essas informações. Se caso ela estiver fechada, quando você for abrir, pode ser que ela esteja assim, ó. Você vem aqui, ó, tem um risquinho aqui, ó. Você vem aqui, ó, só puxar para baixo, ela vai abrir mais informações. Tem outras informações aqui que com o tempo a gente vai estar usando para estar criando paleta de cores para nossa ilustração. Paleta de cores é tipo, vamos ter várias camadas de cores para o desenho não ficar numa cor só. A gente criar camada de cores, uma cor mais escura, a sombra, tá? Então aqui, ó, aqui a gente tem uma camada já de cores, tá vendo? Uma paleta de cores do preto escuro até o branco. Então aqui, ó, a gente tem o branco, um pouco mais claro, um quase cinza, um cinza mais clarinho. Então pra gente fazer como se fosse um lápis, a gente clica aqui, ó, e vem aqui, ó, como eu disse, tem outras informações aqui, clico aqui para tirar, ó. Então eu cliquei ali num cinza claro, aí eu venho aqui nesse daqui, ó, essa informação aqui, ó, seria o gradiente, ó. Você vai clicar, vai passar o mouse em cima desse quadradinho aqui, ó, clicou aqui, ó, gradiente. A gente vai usar esse gradiente também para fazer algumas coisas na ilustração, depois eu vou estar explicando quando a gente for usar a ilustração. Agora não tem necessidade. Vou clicar aqui em transparência, por quê? Porque é a transparência do meu contorno. Para não ficar um cinza muito forte para mim fazer o meu esboço, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, clico em cima assim, ó, seleciono, pego e vou colocar em 80%. Ok? Então vamos lá, eu cliquei aqui, eu usei esse brush, depois eu vou mostrar qual que é o erro de usar esse. Eu usei lá para fazer o desenho do caranguejo, que é o que a gente está usando na nossa aula. Então eu fui fazendo lá os traços do caranguejo, certo? Eu fiz lá um círculo, fui fazendo o rosto dele, né? Então vamos supor que a gente está fazendo um rosto aqui, certo? Um rosto assim, um olho. O que acontece se eu uso essa caneta? Porque muita gente não usa o Illustrator. Porque o Illustrator, tudo que você faz aqui, ele entende como se fosse já uma vetorização. Mesmo eu fazendo como se eu estivesse fazendo um desenho aqui, né? Que a gente tem o costume de ir fazendo assim, para estar fazendo um risco, até a gente acertar o que a gente quer. A gente vai fazendo vários riscos. Como eu disse, como esse é um programa de vetorização, muita gente não usa ele por causa disso. Mas ele, como eu disse, a gente vai usar para tudo. Então, um exemplo que acabou acontecendo lá. Eu fui pegar a borracha para apagar, porque eu tinha pego esse daqui, depois eu vou explicar. Vou explicar aqui para vocês por quê. Porque quando eu uso esse daqui e eu vou usar essa borracha, eu vou apagar, olha o que acontece. Porque ele entende, como tinha outras informações por cima, ele entende que essas informações são juntas, seriam as mesmas informações. Então, ó, quando eu, por exemplo, eu fiz aqui, eu errei, eu apaguei aqui, ó, ele dá esse erro. Aí o que eu fazia? Para mim apagar esse aqui e fazer de novo, eu vim aqui nesse branco, porque aí ele vai selecionar só essa informação que eu quero. Aí eu ia lá e deletava e fazia de novo. Fazia, ia lá, pegava a borracha, errava, selecionava aqui, pegava o delete e apagava. Então, eu fui fazendo assim. Essa forma é uma forma errada de fazer. Não é uma forma errada, é uma das formas que o Illustrator a gente usa para estar fazendo. Então eu ia lá, fazia, errava. Então, por exemplo, aqui como tem vários riscos, ó, vamos supor que eu queria apagar só esse risquinho aqui, ó. Ele dá essa informação, porque ele entendeu que esse estava junto desse e estava junto desse outro pedacinho. Tá vendo? Vou apagar aqui, ó, só aqui, ó. Tá vendo? Como essa informação era um outro risquinho que eu acabei fazendo assim em cima desse,
ele entende que é uma mesma informação. Agora eu vou te mostrar o jeito perfeito para estar fazendo esboço aqui. Como eu disse, tudo que você clicar aqui e segurar, ele vai dar várias opções. Vamos usar só essa aqui por enquanto. Então, o correto é usar, tem essa, no caso a gente usa assim, essa paintbrush para estar fazendo as nossas ilustrações normais, né? Para estar finalizando, né? A gente vai estar usando ela para estar finalizando os nossos desenhos também. Só que essa outra aqui, quando eu for fazer aqui um esboço ou qualquer outra coisa também, ó, vou fazer as mesmas coisas que eu fiz agora, ó. Estou riscando igual como se estivesse fazendo num caderno, certo? A gente vai tentando fazer um círculo e a gente vai fazendo assim. Posso pegar aqui o círculo, fazer igual eu fiz lá a cabeça dele e depois jogando as outras informações, mas vou fazer aqui para vocês entenderem, ó. Um círculo, se fosse uma cabeça aqui, já tá fazendo, certo? Então vamos supor que eu errei aqui, não queria que ficasse nessa posição, queria que ficasse mais na outra posição aqui. Já esse aqui, quando eu pego para apagar aqui, ele não vai entender que tudo isso faz parte da mesma coisa. Então, não, faz parte sim da mesma coisa, mas ele não entende como se fosse uma vetorização. Por quê? Porque eu apago, ó, só quero apagar aqui, ó. Ele vai só apagar onde eu apaguei. Então aqui, por exemplo, se eu errei aqui, ele vai apagar só aqui. Eu venho aqui, clico aqui, ó, e refaço o risco do jeito que eu quero. Refaço o risco do jeito que eu quero. Entendeu? Ó, fiz vários riscos aqui. Ah, eu errei ali. Fiz um risquinho, quero apagar aqui, ó. Eu apago só onde eu preciso apagar. Entendeu? Então, pra gente estar fazendo esboço, pra estar fazendo não ter erro, a gente clica aqui, ó, nesse daqui. Deixamos aqui a nossa pen do jeito certinho e só ir fazendo esboço, ó. Você vem, faz um círculo, vamos supor aqui, ó, um olho grandão. Um olho, cera, certo? Então é isso. Não tem erro. Tem como você tá fazendo sim a sua ilustração aqui igual a todos os outros programas que existem aí. Não tem erro nenhum. Só você criar, como eu disse, a partir de alguma base, sempre tendo referências, não tem erro. Você vai fazer seu sketch certinho, sem problema. Tá ok? Então, essa foi a forma da gente estar usando a nossa mesa. Tá usando aqui, fazendo o nosso contorno. E eu disse que se você não tem a mesa digitalizadora, dá para você estar fazendo a finalização dos seus desenhos aqui. Antes, quando eu não tinha, eu fiz isso durante muito tempo. Vou mostrar como e vou mostrar também o que eu uso quando eu for finalizar. Eu não uso muito as paintbrush, eu uso mais para estar fazendo sketch mesmo. Vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu criei um desenho no papel e eu quero estar fazendo ele aqui, pintando, colorindo, deixando ele um desenho profissional. O que eu venho? Eu venho, vamos supor aqui, eu vou abrir aqui a minha pasta, vou lá no caranguejo. Aqui, vamos supor que esse desenho aqui que eu tinha pego lá desse sapo aqui, aí a gente faz. Ficou grande. Outra informação. Para mim tá ajustando ele na página. Você segura o Alt, pega o scroll do mouse, vai pondo para baixo, a tela diminui. Segura o mouse, scroll para cima, a tela aumenta. Tá ok?
Então, vamos lá. Tá selecionado ele, eu venho aqui, clico aqui, centralizei. Centralizei no meio, centralizei no meio. Tá selecionado. Para mim diminuir ele, para ele não perder a fidelidade. Vamos supor que ele tá aqui do lado, vai? Só para vocês entenderem. Se eu só clicar aqui com o mouse e puxar assim, ó, eu posso acabar, ó, fazendo isso, ó, estragando o desenho, entendeu? Então vamos lá, Ctrl Z, igual como se eu estivesse usando qualquer outro programa, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, pronto. Voltou para a posição original. Para mim diminuir ele, para ele não perder o tamanho dele certinho. Mesma coisa, segura o Shift, o Alt, você vem puxando, ó, ele diminui na proporção correta, como se fosse fazer o quadrado ou o círculo perfeito. Mesma coisa. Então vamos centralizar ele aqui. Então, vamos aumentar ele para ele ficar do tamanho da página. Aqui, certinho. Ó, ficou do tamanho da página certinho. A gente vem aqui na nossa página. Tem a página branca embaixo, a página em cima. Então eu quero fazer a vetorização, eu quero desenhar, fazer o contorno. Tá vendo? Vamos supor que esse desenho não é meu, mas vamos supor que eu fiz ele e eu quero colorir. Então aqui está um exemplo como se tivesse feito num lápis, ok? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Como ele está aqui, para mim deixar ele um pouco claro, vem aqui na transparência da mesma forma, diminui para 50, para ficar um pouco mais claro, para a gente estar podendo fazer a vetorização dele. Eu venho aqui, bloqueio, para mim não tirar ele do lugar enquanto eu estiver trabalhando em cima, que é isso que a gente vai fazer, jogar o desenho para cá, bloquear para a gente não poder mexer nele. Abrir outra camada, então vamos lá, vou segurar o Alt, aumentar a tela. Se você quer deixar a imagem na tela do tamanho certinho, é só você clicar na informação Ctrl 0, ele fica na posição certinha da tela cheia. Então vamos lá, eu venho aqui, ó, nessa informação aqui, ó, na Pen Tool, você vai clicar em cima, ela é esse como se fosse essa pen, ela tem no Illustrator, ó, que é o que você vai clicando aqui assim, ó. Então vamos lá, tirar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, certo, tirei ela aqui, ó. Deixa eu só deletar esse ponto. Então, pra gente usar ela, eu tava usando ela na tela no coisa de preenchimento. Voltei aqui para o contorno, vou deixar o contorno preto. A gente quer contornar, fazer a vetorização primeiro, a linha art, para depois pintar. Vamos lá, vou deixar ele um pouquinho maior. Então eu tenho aqui, ó, a boca dele, tá vendo? Ele fez como se fosse um desenho no lápis, tá? Ó, se fosse um sketch, ele foi fazendo, deixou praticamente do jeito que ele queria, mais ou menos. Então vamos lá, venho aqui, pego a Pen Tool e vou fazer, ó. Aí o que você faz? Ela são em pontos. Então aqui eu clico num ponto aqui, clico, eu tô usando o mouse, tá? Tô usando o mouse, clico aqui, você puxa, ele faz ele é a partir de pontos, tá vendo? Ele faz essa curva. Aí eu venho, ó, paro nesse ponto, tá vendo? Então eu encontro aonde tem outro ponto até chegar uma curva para fazer essa curva da boca dele, ó, tá vendo? Vamos lá, vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z. De novo, a ponta da boca começa aqui. Eu venho até aqui, por quê? Porque eu quero fazer uma curva aqui, ó. Cliquei aqui, ó. Fiz uma curva. Aqui, ó, tá aqui outro ponto. Ele vai sendo a partir de pontos e curvas. Eu vi que essa outra curva, ela vai parar mais ou menos aqui. Então eu venho, puxo, ó, até chegar lá em cima do contorno certinho, tá vendo? Ó, parei. Para mim conseguir fazer essa outra curva, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima desse ponto. Ele travou ali, ó. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo? E venho puxando aqui, ó. Pronto. Aí eu dou
Eu dou seguro Alt e clico em cima para ele selecionar e pronto. De novo, por exemplo, se você estiver fazendo e você finalizou, ó, vamos supor, fiz um risco aqui e eu não quero mais continuar, você vai segurar o Alt, ó, ele vai te selecionar e é só você clicar em cima que ele sai. Ficou aqui. Entenderam? Vamos lá, por exemplo, eu fiz um contorno e eu terminei esse contorno, vou explicar de novo. Estou segurando a pen, fiz um contorno, aqui ó, um exemplo. Terminei o contorno, seguro o Alt, ele vai sair do final do contorno, clico fora, ele deselecionou. Para você não continuar fazendo e acabar estragando o seu trabalho. Então aqui fez a boca certinho, tá ok? Ó? Então vamos lá. Tá vendo? Então já tem aqui, ó, quando eu apago de baixo, ó, já tem o contorno da boca dele. Para mim deixar um contorno perfeito, como se eu estivesse fazendo com essa daqui. Vou mostrar da mesma forma como vai ficar. Eu gosto de usar essa porque depois eu venho aqui, seleciono ela. E eu venho aqui, ó, ela tá uniforme, por quê? Porque ela tá um risco só que a gente puxou a pen. E eu venho aqui, ó, e clico nessa. Ela vai começar, ó, como eu cliquei nessa, ela começa fino, engrossa e fica fino, ó. Tá vendo como ela ficou mais fina e mais grossa? Eu seleciono de novo e clico para ficar um pouco mais grossa. Clico aqui no 3. Pronto. Olha como ficou perfeito. Tá vendo? Como se eu estivesse puxando a pen aqui, chegando mais grosso, ficando mais fino. Ela fica mais perfeita. Tá vendo? Então aqui a gente pode até fechar essa boca com a de baixo. A gente volta aqui, ó. Como ela são pontos, ela tá no ponto aberto. Um exemplo. Como eu tô dizendo que é um ponto aberto. Porque aqui, ó, se eu faço aqui, ó, o início do ponto foi esse. Venho aqui, vou fazer um quadrado certinho. Venho aqui, ó. Tá vendo que ele dá sempre essas informações de risco, para você não tá perdendo, ó, tá vendo? Aqui tá retinho, tá vendo? Ele para certinho para você saber quando tá reto, ó. Reto, vem aqui, ó, embaixo, reto. Aqui, ó, como eu disse, comecei o ponto aqui, finalizei o ponto. Ó que ele deu como se fosse uma bolinha. Por quê? Porque fechou os pontos. Quando fechou os pontos, ó, então eu tenho um contorno, como se eu tivesse feito um quadrado. Como que eu fecho esse quadrado, encho ele, posso deixar ele preto, venho aqui, ó, tá vazio, venho aqui na cor, posso, viu? Como se eu tivesse feito um quadrado. Eu dei início no ponto, fechei o ponto. É a mesma coisa, quando a gente for colorir, a gente vai, por exemplo, vamos supor que aqui, vamos fazer um exemplo certinho. A boca dele. Deixa eu tirar aqui o vermelho. A boca dele é aqui, ó. Como ele deu esse quadradinho branco, é onde eu vou continuar o início do ponto. Então aqui eu vou continuar a boca, ó. Venho aqui com a curva. Vi que a curva terminou aqui. Clico aqui. Puxo. Venho aqui, clico. Venho aqui. Que aí ele deu uma informação errada aqui. Eu vou clicar aqui, clico aqui e clico aqui. Pronto. Fechei a boca dele, tá vendo? Viu? Então, um exemplo. Aqui, como eu fechei, vocês viram que ficou uma ponta fina e uma ponta grossa. Eu vou clicar nessa aqui para ficar. Ó, você seleciona. Vou fazer o seguinte. Não, só vou clicar aqui, puxadinha pra cá, acertar aqui, pronto. Ó. Então um exemplo que aqui fosse a boca dele fosse verde, então tá aqui, eu venho e coloco o verde, a boca dele tá feita. Lógico, eu não costumo fazer assim, eu faço toda a linha art e eu vou pintando por baixo e fazendo de outra forma. Vamos ver o exemplo que eu faço. Deixa eu dar um Ctrl Z, voltou.
Ctrl V. Por quê? Porque eu não gosto de fechar assim. Eu gosto de fazer, para não ficar essas partes assim, o que eu faço? Eu deixo duas partes separadas. Por exemplo, essa é a parte de cima. E eu vou deixar essa parte separada da de cima. Eu não vou juntar com a de cima. Eu vou vir aqui. Vou fazer assim. Venho aqui da mesma forma. E clico aqui no ponto para eu poder fazer essa coisa. Dessa coisa. Certo. Eu venho, eu clico com esse aqui, ó. Eu vou aumentar. Vou jogar essa pontinha pra cá, é só clicar em cima e puxar, ela vem pra cá. Você viu que ela deu essa informação e essa informação, certo? Ó, pra cá eu posso esticar ela pra cima, pra cá eu estico ela pra baixo, pra ela ficar lá na posição certinha, certo? E deixar essas duas pontinhas juntas, ó. Como eu não quero que elas juntas, aqui eu só coloquei uma por cima da outra, elas não estão juntas. Porque eu não quero que fique fechada para não dar aquela informação que ficou um risco diferente, mais grosso aqui, fino, não ficou legal. E o que eu faço? Mesma coisa que eu fiz em cima. Venho aqui, seleciono a de baixo, venho aqui e clico naquela mesma informação. Venho aqui, não era o 3 que eu tinha posto, eu venho aqui com o 3, pronto. Tá vendo? Ó, ficou por igual, fino e fino. E grosso no meio, tá vendo como a boca dele ficou legal? Aí que entra a página, no caso as layers. Aqui não tá a boca por cima, então depois eu vou começar a colorir. Então vamos dar um exemplo de novo. Quero que a boca fique verde, então o contorno tá em cima, eu abro uma página embaixo, venho aqui, tiro o contorno preto, tiro o preto aqui e venho aqui, ó, e pego o verde. Isso eu só estou usando o mouse, tá ok? Então vamos lá. Aí eu quero preencher esse, mas eu não quero, como eu não juntei para ficar um objeto e eu só mudar do preto, vir aqui e colocar o verde, para que o desenho fique um desenho melhor, o que eu venho? Eu venho clicando aqui, ó, porque eu tô colocando por baixo da linha preta, tá vendo? Ó, vou encher ela, ó. Aí você só vai clicando por cima, só que você tá clicando por baixo da linha, ó. Por quê? Porque eu tô fazendo um preenchimento, tá vendo? Ó, você vai clicando por baixo da linha preta, ó. A gente vai fechar essa boca. Aqui, então, eu clico aqui, ó. Só indo clicando, ó, não precisa nem fazer a curva, ó. É só você clicar, ó, a gente vai preencher essa boca. Tá vendo? Só clicando. Como eu disse, o scroll, Alt e scroll aumenta. Para você arrastar, vamos lá, deixa eu diminuir aqui para você entender. Daqui a pouco eu continuo aqui, só para vocês entenderem. Estou arrastando aqui, esqueci de dar essa informação. Para você arrastar, a imagem, no caso, as informações que você precisa, por exemplo, eu quero jogar isso aqui para o lado, que eu quero fazer alguma coisa aqui, ou isso aqui está me atrapalhando, está muito para cá, está me atrapalhando, eu quero pôr para cá. É só você segurar o Tab do teclado, ele abre uma mãozinha, tá vendo? Você vai segurar com o botão esquerdo do mouse, ó, a mãozinha fecha. A mãozinha fechou, continua segurando o Tab, só você arrastar. Você vai fazendo esse movimento. Então aqui, ó, vamos voltar para lá. Aumentei, vou voltar a fazer esse preenchimento aqui, ó. Vou voltar só eu clicar no ponto aqui, eu continuo preenchendo. Então eu aumento, para mim tá vendo aqui, para mim tá pegando certinho, ó. Vou puxando pro lado até finalizar a boca, ó. Tá vendo? Só finalizar aqui a boca. Aí eu venho aumentando, porque ela tá menor, tá bem fininha aqui, ó. Mas é só você ir clicando com
com o Alt, o Scroll, você vai aumentando, ó. Você vem colorindo, ó, peguei fora, dou um Ctrl Z, continuo da mesma forma, aumento, para não ter erro, ó. Tá vendo? Esses quadradinhos, como ele é um desenho de baixo, ele foi feito no lápis, é como se fosse os pixels. Então, no Illustrator, quando você cria uma ilustração, ela fica vetorizada. Então, se você for imprimir, for fazer um banner, for fazer alguma coisa da sua ilustração, ela vai ficar em alta resolução. Tá vendo, ó, que eu tô aumentando aqui o preto, ó, como a imagem fica perfeita, ó. O desenho, a finalização da cor. Tá vendo, ó, o verde, ó, o preto, como ele tá perfeito, ó. Para ele perder essa fidelidade, ó, tem que ficar muito grande, tá vendo? O contorno, ó, aumentei bastante, ó. Ó quantos por cento que tá aqui no canto, ó. Aqui é a porcentagem que eu aumentei, ó. 34 mil. 34.000% que tá, ó. Tá vendo? Eu venho diminuindo, aumentando, até eu chegar lá no ponto, como eu disse, para fechar. Ó, vou diminuir aqui, ó. Para fechar o ponto. Onde está o ponto lá? O ponto está aqui, ó. Então tem que chegar até ele lá, ó. Então vem aumentando aqui, para mim não perder, ó. Vem aumentando, aumentando. Vou clicando. Só clicando por quê? Porque eu tô deixando a pintura por baixo do contorno. Então olha só. Cliquei aqui, ó. Vamos lá para vocês entenderem. Certo? Então vamos lá aqui, ó. Então tem aqui, ó, o contorno que está por cima e a cor que está por baixo. Vamos bloquear aqui, ó, a cor. Lembra que eu falei do contorno? A boca não é um objeto só que se eu clicar aqui, ó, vamos lá, se eu clico em cima, ela está separada. Se eu puxar para cá, ó, vai só vir o contorno de cima, só vir o contorno de baixo. Mas lembra que eu falei do object? Então vamos lá, a boca não é um contorno só, então eu venho aqui, seleciono, vai selecionar os dois contornos, eu venho aqui, ó, em Object, Group. Então, os dois contornos da boca virou um objeto só, tá vendo? Eu puxo os dois, ó, agora tem uma boca, contorno da boca. Vou voltar para lá, Ctrl Z, voltou. Se eu bloqueio aqui, a de baixo, ó, é só a pintura da boca por baixo, certo? Essa é uma das partes que a gente vai estar usando bastante para estar criando nossas ilustrações, tá ok? Entenderam? Então eu tenho aqui, ó, como se fosse a vetorização, ou vamos supor que a boca dele fosse marrom, eu venho aqui, clico aqui no marrom, pronto, tá ok? Então essa é uma das formas, por exemplo aqui, ó. Vamos lá bloquear aqui, ó. Então tem aqui como se fosse um círculo. Volto para cá, venho aqui, clico no preto, crio uma nova camada e quero fazer esse olho dele. Eu venho aqui, seguro o Shift e o Alt, faço um círculo perfeito. Pronto. Aí eu quero pegar esse círculo. Então eu tenho aqui, ó, no caso, a Select Tool. O objeto está selecionado, eu posso vir aqui no centro dele, ó, e venho puxando ele e venho jogando aqui certinho em cima. Só que eu fiz, ela ficou maior. O que eu venho fazendo? Só pegar aqui, ó, e venho diminuindo até ela ficar perfeita. Ó. Aí eu aumento da mesma forma. Venho aqui, jogo um pouquinho para baixo, ó, até ela ficar na posição do óculos do desenho, certo? Ó. Puxei para cá. Puxei um pouquinho pra cá, ó. Pronto. Ficou perfeito, não ficou? Só que eu quero que ela fique mais grossa. Eu venho, seleciono aqui. Você pode vir aqui, ou como você pode vir aqui, ó. Tá vendo? Tem a mesma informação que tem aqui, tem aqui. Tem essas outras informações que eu também vou estar explicando depois. Então vamos supor que eu quero que ela fique no 3. Como esse aqui é um círculo só, não precisa ter o fino grosso, porque ela começa fino e grosso, não tem problema. Ela é um círculo, faz um círculo perfeito. Só que aqui tem outro círculo igual a esse, porque ele está usando dois óculos. Tá na mesma proporção.
como que eu vou fazer? Vou fazer de novo outro círculo perfeito, encaixar. Para não perder tempo quando são duas formas iguais, o que você vai fazer? Outra informação legal que a gente vai estar usando bastante. Isso acontece muito quando a gente tem, às vezes, dois objetos ou dois objetos do mesmo tamanho, ou às vezes tem um lado do rosto, nem no outro, tem no desenho que eu fiz, tem uma patinha, a outra patinha do outro lado é igual. O que a gente vai fazer? Para não perder tempo de vir aqui, fazer outro círculo perfeito, encaixar aqui, o que a gente vai fazer? Seleciona o objeto, segura o Alt, em cima ó, você põe o mouse em cima, segura o Alt, ó, ele vai aparecer uma outra setinha, você tem que clicar na onde, ó, selecionou, ó, vai clicar na onde tem o contorno do objeto, do círculo, ó, tá vendo? Se eu deixo fora, ó, tá vendo que ele forma um quadradinho ali, ó, bem pequenininho, tá vendo? Dá pra ver aqui, ó, tá vendo um quadradinho? Você vai segurar o Alt, olha o que vai acontecer, apareceu duas setinhas, você vai continuar segurando o Alt e vai arrastar para o lado. Quando você arrasta para o lado, você duplica o objeto. Aí, duplicou, certo? Vamos lá de novo, Ctrl Z, Ctrl Z. Tá vendo? Ó? Tá um só, um objeto só. Deixa eu voltar ele para a posição que eu tinha deixado. Sempre Ctrl Z para voltar para onde você quer. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ele formou um quadradinho. Você tem que vir bem na onde tem o contorno. Seleciona, como se fosse selecionar qualquer outro objeto normal. Você vem em cima, ó, tem um quadradinho, segurou, formou duas setas. Quando formar duas setas, você continua segurando o Alt, aperta o botão esquerdo do mouse e puxa para o lado. Pronto, a gente duplicou o objeto igualzinho o outro. Eu venho aqui, só colocar aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, os dois são do mesmo tamanho. Então já tem aqui, ó, quase uma ilustração pronta e vetorizada. Pintada, depois seria fazer os contornos, jaqueta, contorno, esse contorno. Tudo usando a Pen Tool, entendeu? Ó, não tem erro. Então aqui, ó, já tem o óculos, tá vendo? Ó, quantas camadas a gente já tem? Tem a camada do fundo, a camada do sketch, a camada da boca, tá por baixo. E o legal é você sempre ir marcando o que é. Então, por exemplo, cada um vai ficando uma cor aqui. Para você nunca errar, qual que é a layer, qual que é a página, o que você faz? Como esse é o sketch, você vem aqui, ó. Se você não quer escrever sketch, você escreve esboço. Pronto. Esboço. Pronto. Já tem um esboço. Aqui. Tá dando um erro, não tá escrevendo esboço por causa do teclado, acho que tá desconfigurado. Deixa eu só confirmar. É isso mesmo. Mas vou deixar assim. Esboço. Mas é esboço. Aqui na boca. Aqui, ó. Fundo. Aqui, ó. Fundo da boca, ó. Fundo, boca, verde. Às vezes não vai caber tudo, você pode só colocar fundo boca, já para saber. Fundo boca, né? Fundo boca, pronto. Aí a de cima, contorno, layer. E no caso aqui, esse daqui, você pode deixar só contorno, porque depois você vai... o que é contorno, você sempre vai deixando contorno, que depois a gente, no caso, faria o quê? Como só tá um contorno, a gente faria o quê? Faria todo o contorno dele e faria aquilo que eu tinha explicado. Pegaria tudo aqui, ó, só o contorno, só a layer que a gente ia deixar numa posição só. Então, vamos supor que eu já finalizei todo o contorno desse desenho. O que eu faria? Desbloquearia todas as partes do contorno. Selecionaria tudo. Ou você pode selecionar assim, se tem muito objeto, o que você faz? Igual a qualquer outro programa, dá um Ctrl A. Pronto. Ele vai selecionar todo.
vem lá no Object, Grupo, pronto. Aí sim a gente viria aqui, ó, escreveria contorno, para não estar se perdendo. Ou Lienart, do jeito que você quiser. A de baixo a gente exclui. Então, por exemplo, esqueci um outro contorno aqui. Esqueci de colocar outro contorno. A gente vem, para não mexer na onde a gente foi, a gente fez, esqueci dessa parte do braço. Beleza, esqueci dessa parte do braço, eu vim lá, tô finalizando esse pedacinho, vim aqui para ficar um contorno legalzinho, pronto, ó, fino, grosso, ficou perfeito. Quero juntar, porque essa é parte do contorno também. Venho, junto só os contornos, clico, objeto e agrupo, pronto. Venho aqui, deleto esse contorno, aqui, escrevo aqui contorno de novo, contorno. Pronto, não tem erro, entendeu? Então, por exemplo, aqui, peraí que eu errei, eu apaguei errado, era para apagar de baixo, pronto, e na de cima, escrever contorno, isso aqui, então, contorno, pronto. Então, um exemplo, se fosse tudo aqui o contorno, já tivesse toda ela pronta, eu viria aqui, poderia só apagar aqui, ó, o esboço e pronto. Eu estaria fazendo já o contorno dela toda. Então tudo isso aqui está agrupado, só o fundo que não. Então eu puxo aqui, ó, tá só o contorno. Então, por exemplo, se eu quisesse ver só o contorno, tá só o contorno feito do desenho. Então eu iria vendo onde falta, ia fazer todos os contornos certinho, entendeu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, passei só as informações básicas para a gente estar fazendo a ilustração. Então é isso, se você não tem uma mesa digitalizadora, não tem problema, da mesma forma, que nem eu fiz aqui, usei só o mouse, eu costumo usar essa mesma informação, em vez de eu ficar usando o mouse, eu venho aqui e vou usando a tablet, mas eu vou usando essa aqui, ó. Tô usando agora, ó, a tablet, mas eu tô usando a Pen Tool, não tem problema, porque como eu tô fazendo uma coisa só, eu preciso ficar usando, para não ficar trocando o mouse com a caneta, eu uso a caneta só para fazer as mesmas informações. Então, por exemplo, aqui, se eu fosse fazer um contorno que eu não quisesse fazer com a Pen Tool, um exemplo, essa parte aqui, ó. Eu venho, ó, tá vendo? A barba dele, ó. Então, pra mim não ficar pegando a Pen Tool, não ficar fazendo esse risquinho, ó, eu já venho com a caneta. Porque aqui, ó, já é mais fácil pra mim tá fazendo isso daqui, ó, que eu ficar pegando a Pen Tool e tá fazendo um risquinho, vai lá, muda. Então, eu já venho fazendo essa parte da barba dele aqui, assim, ó. Tá vendo? Já é mais fácil. Aqui, ó. Aí eu venho pegando aqui, ó, e já vou fazendo, ó. Então já fica mais certinho, certo? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai estar fazendo a vetorização do caranguejo da aula e da ilustração que você criou aí. Vamos estar fazendo passo a passo, tá fazendo no caso a Lienart, para depois a gente estar pintando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima videoaula. Aprender a desenhar pode parecer intimidante, não é verdade? Mas com minhas dicas e truques simples, você logo estará criando suas próprias ilustrações, descobrindo um mundo totalmente novo de criatividade e expressão artística. Então, não perca tempo, inscreva-se agora no canal e comece já sua jornada de aprendizado em arte digital hoje mesmo.